Amém? Símbolos do Espírito Santo nas Escrituras. E o primeiro símbolo que eu queria tratar com os irmãos já se encontra aqui nesse versículo. Note que Paulo está exortando a igreja a não serem vagarosos naquilo que temos que ter cuidado na obra do Senhor. Não sermos pessoas vagarosas, desanimadas, que vai fazendo a obra de Deus meio que empurrando com a barriga, né? Você vai assim, a pessoa está tão cansada que só vai aqui empurrando com a barriga ali aquele objeto, em vez de pegar e resolver logo o problema, né? O assunto. Aí ele fala assim, ó: mas sede fervorosos no Espírito, quando você estiver servindo ao Senhor. O ânimo que falta em muitas pessoas, irmãos, né? O ânimo, ele é nada mais, nada menos que aquele agente ativador assim do ser humano. O ânimo é o que nos conduz a fazer a obra de Deus. Quando o crente está desanimado, ele está ali que nem Elias, na caverna, escondido, pedindo para morrer. Deus, ele não pode usar uma pessoa dessa forma. É uma pessoa que não se levanta, né? Que não tem ânimo para buscar, para atender a voz de Deus. Consequentemente, Deus não vai usar. Porém, uma simbologia que a gente vê na Bíblia do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele é um fogo, certo? O Espírito Santo na figura de um fogo. Está aí na apostila, na letra A. As Escrituras utilizam-se de símbolos para ilustrarem a pessoa e a obra do Espírito Santo no crente. Então, as Escrituras fazem isso. E esse fervor aqui do versículo 11 de Romanos 12, irmãos, é produzido pelo Espírito Santo. Quando a gente escuta a palavra de Deus, que a gente está desanimado, aí vem ali aquele ânimo, não é isso? Aquela força, né? Aquela fé, para quê? Para continuar, para seguir em frente, para perseverar fazendo a obra de Deus, para perseverar buscando ali o perdão de Deus e se levantar, se erguer. Isso daí é algo que é produzido pelo Espírito Santo em nós. Então assim, a gente tem que todos os dias estarmos ali nos lembrando que a obra que a gente faz, irmãos, é pelo Espírito, certo? Tudo que a gente for fazer para Deus deve ser guiado, deve ser orientado, fortalecidos pelo Espírito Santo. É só dessa forma. Se a gente ficar na nossa natureza, na nossa força, não iremos conseguir. Porque a obra de Deus, ela é algo espiritual. Amém? A obra de Deus é algo espiritual. E é só na graça, no poder do Espírito Santo que a gente faz. Por que pregamos? Por que louvamos? Por que saímos de nossas casas e muitas vezes vamos até em locais perigosos pregar o Evangelho? Por causa do Espírito Santo. Ele dá ousadia, coragem, fé para a pessoa ir lá e fazer. E falando aqui a respeito do Espírito Santo como fogo, no versículo aqui a gente vê que o fogo de Deus em nós nos aquece. Amém? O Espírito Santo vai fazer em nós ferver a chama do amor a Deus, do amor à obra de Deus. É como uma panela no fogo. Se você tira o fogo debaixo dela, ela não ferve, não é isso? Mas quando você coloca fogo embaixo dela, ela vai esquentando, não é assim? Até que chega uma hora, meus irmãos, que ela está borbulhando ali, pegando fogo. E é dessa forma a obra de Deus em nós. É por isso que Paulo vai dizer, não apague o Espírito. Às vezes o Espírito Santo, ele quer nos acender de novo, né? Nos erguer, nos fortalecer, mas a gente não permite, muitas vezes. Ele começa, mas aí a gente deixa de fazer a vontade de Deus, ou declina para o pecado. É como se fosse um balde de água fria ali, naquela chama que estava só começando. Nem pegou fogo ainda, mas já era um princípio, né? Então muitas vezes isso acontece. Na apostila diz assim, ó, Romanos 12:11, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O Espírito Santo aquece o crente. Jeremias diz,
quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado em meus ossos. Está lá em Jeremias capítulo 20, versículo 9. Essa citação aqui é de quando o profeta estava lá desanimado. A gente até conversou sexta-feira com os jovens, que Jeremias foi um homem chamado por Deus desde o ventre da mãe dele. Deus já disse assim: Jeremias, tu vai pregar, mas nenhum vai se converter. Já pensou? Você ser chamado para pregar e Deus já lhe diz assim, e ninguém vai se converter com a tua pregação. Rapaz, só falta, eu morreria dali mesmo, né? Eu morreria ali mesmo. Mas esse profeta de Deus, irmãos, aceso, né? Quando ele estava querendo desanimar, ele vai dizer aqui, quando ele viu a situação do povo, que ninguém estava nem para Deus, nem para a mensagem dele, ele querendo desanimar, ele pensando, não vou mais falar do nome do Senhor, não vou mais fazer isso. Aí ele disse que acendeu dentro dele uma chama. E que chama foi essa? Do Espírito. Para quê? Para ele continuar pregando. Então assim, esse fervor do Espírito, essa chama, ela nos faz continuar fazendo a obra de Deus, ainda que a gente não veja resultados. A gente se reúne aqui com os jovens, 2, 3, às vezes 2 só, né? Cadê aquela multidão, né? A igreja tem tantos jovens, cadê os demais? Então aqui, aí às vezes quer vir o desânimo, né? Eu estou falando nessa questão do jovem, você pode aplicar na sua vida, naquilo que você tem feito para Deus. Você não vê resultado e quer vir um desânimo. Obras fecham, certo? Igrejas se acabam por causa de quê? De desânimo. Porém, o servo de Deus, ele deve deixar o Espírito Santo reacender. Jeremias, ele era um profeta chamado por Deus, e Deus avisou, Jeremias, ninguém vai se converter. Mas mesmo Deus avisando, o homem é falho, é fraco, é desanimador você fazer a obra de Deus e não ver resultados. E aí, o homem querendo desanimar, enquanto ele pensava em não mais fazer a obra de Deus, dentro dele se levantou o Espírito Santo fortalecendo, dizendo, continua, Jeremias, eu te chamei, foi para isso mesmo. O povo é rebelde, mas esse povo precisa ouvir a palavra de Deus, e é você, certo? Então assim, o Espírito Santo, ele nos aquece, irmãos, nos momentos de desânimo. Então procure aprender dele, se fortalecer com ele, e a depender dele, para fazer a obra de Deus, para continuar orando, intercedendo. Está desanimado? Chega para o Espírito Santo, chega para Deus e diga, Senhor, eu estou desanimado, acende o fogo de novo em mim. Aí você vai para um culto, para a escola dominical, Deus começa a falar, e aquela palavra ali começa a queimar nos corações de novo, não é? Fortalecendo. Foi o que aconteceu lá em Lucas 24, versículo 39, no caminho de Emaús. Na apostila diz assim, ó, o poder da palavra é o poder do Espírito Santo. Os discípulos no caminho de Emaús disseram, Lucas 24, 39, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Cristo ressuscitado apareceu para esses dois discípulos que estavam desanimados com a morte do Mestre. Jesus havia morrido. Eles achavam, né, que Jesus havia morrido e continuava morto. Alguém disse ali que ele tinha ressuscitado, mas ninguém viu, né? A fé de Tomé, a gente só acredita vendo. Aí quem aparece para eles? O próprio Senhor. E começa a falar a palavra. Começa a mostrar na Bíblia, né, no Antigo Testamento, que era necessário Cristo morrer, sofrer. E eles testemunham aqui, irmãos, que enquanto Jesus falava, no coração deles ardia. E que ardor era esse? Era o ardor do Espírito de Deus. Revelando a palavra, animando. Dizendo, ele morreu, mas quem está aí diante de vocês? É o próprio, ele está vivo, certo? Ele ressuscitou. E aí esses dois discípulos ganharam ânimo novamente. Então você tem sido um crente desanimado, eu tenho sido, talvez seja porque você tem andado longe da palavra de Deus. Você só lê a palavra de Deus, só estuda na escola dominical quando vem, ou no culto de doutrina quando vem também, ou no culto de domingo. Mas você não tem o costume na sua casa pegar a Bíblia, orar e fazer aquela leitura, pedir ao Espírito para lhe animar através dessa leitura. Perceba que é através da palavra que o fogo de Deus vai reacender em nós.
Amém? É através da palavra. Então tem que ter a leitura bíblica, irmãos. Tem que estudar a palavra de Deus. E lendo a palavra de Deus, o fogo se acenderá. E uma das coisas que o fogo faz em nós é a purificação. Amém? O Espírito Santo, ele nos purifica. Oséias capítulo 6, versículo 8, vai dizer assim, Efraim é um bolo que não foi virado. Esse bolo aqui você entenda como se fosse a nossa bruaca, né? Você está ali fazendo a panqueca, a buraca, e você tem que dar uma viradinha nela, senão ela só assa de um lado, certo? Efraim estava desse jeito, só deixava queimar de um lado, mas não deixava o Espírito Santo virar ele para queimar do outro lado também. Por quê? O que isso aqui significa, irmãos? Que a obra do Espírito Santo em nós, ela tem que ser completa. Acompanhe a leitura aí, o fogo purifica, na apostila. Diz assim, o bolo nos tempos do Antigo Testamento precisava cozinhar dos dois lados. Isso representa o crente que não teve uma experiência espiritual plena. Aceita a Cristo, o crente, não é? Mas não deixa o Espírito Santo continuar a obra. De quê? De purificar. Continua, deixou ali metade dos pecados do velho homem, mas a outra metade continua lá. Certo? Não deixa o Espírito Santo trabalhar para aquela pessoa, com a ajuda de Deus, venha vencer, né, a tentação, o pecado e se santificar, certo? O processo de santificação é uma obra do Espírito Santo em nós. Quando ele nos fortalece, a gente vai dizendo ali não ao pecado. Continua na apostila, deixa eu ver aqui. Pronto, em Malaquias 3 está escrito: mas quem pode suportar o dia da sua vinda? Quem pode subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives. Certo? O que é o fogo do ourives? Está lá em Malaquias, capítulo 3. O que o fogo do ourives faz, irmãos? O ourives é aquele que faz joias. É aquele que pega o ouro, purifica o ouro para ficar o ouro puro. E com aquele ouro ali, ele faz objetos, joias, não é isso? Pronto. O que o Espírito Santo ele quer fazer em nós é isso. Ele quer nos passar ali por uma prova de tentações, de situações, com a intenção do quê? Nos purificar. Quando Israel, no Antigo Testamento, eles eram provados, quando faltava o pão, a água, era exposto na vida deles ali o pecado, certo? Qual era o pecado deles? Eles começavam a murmurar. Por que a gente não morreu, não ficou no Egito, né? Vamos voltar para o Egito. Moisés, nos trouxeste para cá para nos fazer morrer de fome, de sede. O que era aquilo ali? Era uma provação, um fogo que veio prová-los, para que viesse a ser exposto no coração deles o que estava lá, que era o quê? O pecado. A murmuração, a reclamação. O que era para acontecer ali? Era para eles confiarem em Deus, deixarem o Espírito Santo limpá-los, e não eles se entregarem ao pecado, à murmuração. Uma das formas que o Espírito Santo vai fazer para nos purificar é nos conduzir a provações. Os irmãos lembram que Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo? Lembram, não é? Os irmãos também lembram quem foi que levou Jesus para o deserto? Não foi o diabo. Foi quem? Está lá, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, Mateus 4, para ser tentado pelo diabo, certo? E muitas vezes o próprio Senhor, o Espírito Santo, ele vai nos permitir estar em locais, situações, vai deixar acontecer várias coisas para quê? Para que a gente seja provado. E sendo provado, venha a ser aprovado e não reprovado, certo? Então, assim, a obra do Espírito Santo é o quê? Nos purificar. Ele é um fogo que purifica. Lembre também lá de Isaías 6,7, quando Isaías tem a visão do Senhor, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros também. E meus olhos viram um rei, viram o Senhor. O que acontece? Está aí na apostila. No profeta Isaías, o anjo tira do altar uma brasa de fogo, toca na boca do profeta e diz:
Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então o que o Espírito Santo quer fazer em nós é o que? É tirar o pecado. Certo? E a brasa viva aqui é um símbolo do fogo, né? Da purificação que Deus faz em nós, através da palavra, através do Espírito Santo. E aí, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Repare que aqui você está... O texto de Isaías capítulo 6, versículo 7, Isaías está falando ali do chamado dele. Depois que ele é perdoado, purificado, ele ouve a voz de Deus, certo? Dizendo assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós, né? Depois que ele é perdoado. Aí ele mesmo se oferece, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não é isso? Pronto. O que a gente percebe aqui, irmãos? A gente percebe que Deus ele vai usar pessoas como nós, cheios de pecado. Entendeu? Você pode olhar para você e dizer assim, rapaz, eu sou um pecador miserável. Que bom que você sabe disso. Porque tem gente aí que acha que não é não, né? Mas que bom que você sabe que é um pecador miserável, carente da graça e da misericórdia de Deus. Pois saiba que Deus ele não tem ninguém melhor do que você e nem do que eu para usar. Olha os profetas de Deus. Isaías tem a visão do Senhor, é logo a sua consciência o condena. Quando muitas vezes a nossa consciência está ali nos condenando também, por causa dos nossos pecados. Mas a quem foi que Deus chamou? Isaías. Um jovem, nesse momento, né, lá do capítulo 6 de Isaías, ele tinha mais ou menos uns 20 anos de idade. Ele foi o profeta que passou por 3 reinos diferentes. Então ele era bem novinho. A gente imagina um profeta, um homem barbudo, velho, né? Não. Ele era um rapaz de 20 anos. Cerca de 20 anos, cheio de pecado, mas aí teve um encontro com o Senhor, uma visão, né? Foi perdoado e ouviu a voz de Deus e se ofereceu. Eu vou, Senhor, você está me dando essa visão, você está chamando, se eu quero alguém para usar, agora o profeta perdoado está se oferecendo para fazer a vontade de Deus. Então assim, Deus ele não tem ninguém melhor do que a gente. Você que comete erros e pecados, somos aqueles que Deus quer usar. Lembra lá da pesca maravilhosa, que Pedro olha para Jesus depois de pescar peixes enormes, passada a noite, tentando pegar, passado um tempo ali, depois de ouvir a palavra de Deus e não conseguiu. Aí ele vai lá, amando do Senhor, pega, e quando ele vê aquele milagre ali, extraordinário, ele diz assim, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Certo? Quando a gente tem a consciência pesada diante de Deus, irmãos, isso é um bom sinal. É um sinal que a gente está andando na presença dele. E quando a gente anda na luz, as trevas aparecem. O erro, né? O pecado. E para que ele nos mostra? Para a gente tirar. Então saiba disso. Ó. Deus, ele não tem ninguém melhor para usar, não. Ele quer usar a gente mesmo. Tem outro não. Certo? Tem um santo perfeito, não, é o santo mesmo imperfeito que ele quer usar. Amém? O Espírito Santo é um fogo, e como fogo, além de purificar, o Espírito de Deus, ele ilumina. Vamos aí para a apostila, ó. A iluminação nos fala de clareza e de revelação, pois o apóstolo João diz que os crentes verdadeiros possuem um testemunho interior, a unção do Espírito Santo, uma orientação espiritual que permanece sobre as suas vidas, a presença do Espírito Santo, e os ensina. 1 João 2,27 diz assim, ó, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Tem um errozinho aí, né? Mas vos ensinou, certo? Então assim, repare que aqui ele está falando do Espírito. O Espírito Santo ele vai o quê? Nos iluminar. A revelação está aqui, ó. Palavra de Deus. Mas a gente precisa entender. Por que existem muitas heresias? Porque os homens são maus, distorcem a palavra, e outras existem porque entenderam errado. Certo? Heresias, erros teológicos, certo? Por isso na igreja protestante tem os seus segmentos, né?
Porque todos não têm o mesmo entendimento, a mesma luz. Então o que a gente tem que fazer, irmãos, para entender o que é o certo e o errado? Permitir o Espírito Santo nos iluminar. Vindo para a escola dominical, aprendendo no culto de doutrina, e em casa também estudando, lendo, pedindo ao Espírito Santo para te orientar e te guiar. E ele vai te dizer qual entendimento é o correto, certo? Há um testemunho interior dentro do crente, que fala para ele o que é o certo e o que é errado. Fabiano nunca ouvi falar disso, não sei nem o que é isso. É o que a gente chama de consciência. A gente tem consciência do que é certo, a gente tem consciência do que é errado. E a nossa consciência é o nosso testemunho interior, é a voz do nosso espírito, que é confiável quando o nosso espírito é o quê? Regenerado. Certo? Quando o nosso espírito ele nasceu de novo, ele não vai aceitar cometer os mesmos pecados que antes. Por isso que quando a gente está ali em tentação, ficamos angustiados. Não é a natureza pecaminosa em nós, aquilo ali. O que é a natureza pecaminosa? A natureza pecaminosa ela quer fazer o errado, mas o nosso espírito quer fazer o que é certo. É por isso que Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne ali não está falando do corpo não, está falando da natureza pecaminosa que há em nós, certo? Então há dentro do crente o testemunho interior. O que esse testemunho nos fala muito, né, a todos os crentes? Ele testifica, o Espírito Santo em nós testifica que nós somos o quê? Filhos de Deus. Os irmãos têm consciência disso, convicção disso, são filhos de Deus. De onde é que vem essa certeza, essa convicção? Da nossa consciência, do nosso espírito que nasceu de novo. É o testemunho do Espírito Santo. Alguém quer perguntar? Falar alguma coisa? Quem quiser pode falar, certo? Pode. Então, a gente tem essa convicção através do Espírito de Deus Em nós, do nosso espírito. Gera essa convicção no nosso espírito. Exato. É uma ação do Espírito Santo. Ele regenera a nós, a gente nasce de novo, e esse novo nascimento é o nosso espírito, não é do corpo, obviamente. Nicodemos é que pensa, eu vou voltar para a barriga da minha mãe, nascer, ele está falando do corpo, né? Não, é um novo nascimento de quem? Né? Do espírito do homem, que sai das trevas para a luz, certo? E aí este homem é um homem novo em folha, zerado. Nossa alma continua sendo tratada, nosso corpo também. Mas o nosso espírito, irmãos, ele é algo novo. Quanto mais você vai alimentando o teu espírito, não é o Espírito Santo, é o teu espírito, com a palavra de Deus, ele vai ficando mais sensível à voz de Deus. Certo? Aí chega ao ponto de você, por exemplo, perceber quando é para você jejuar, quando não é, na direção do teu próprio espírito. Está entendendo? Quem está nele, quem habita no nosso espírito é o Deus onisciente, que é o Espírito Santo, que sabe tudo, que revela tudo, que conhece nosso passado, presente, o nosso futuro, sabe tudo. Ele sabe o risco que está bem ali na esquina. Ele é poderoso para nos transmitir a mensagem e dizer o quê? Não vá por ali, certo? Já aconteceu de eu ter me programado para ir para uma confraternização. Aí dentro de mim, bem forte, na minha consciência, a consciência começou a doer e a dizer assim, assalto, né, assalto, viu uma voz assim dentro de mim, assalto, um alarme, assalto. Aí eu olhei assim, que aí eu comecei a repreender em nome de Jesus. O que é isso na minha mente tão forte, assalto. Aí eu acabei indo, no caminho eu fui assaltado. Mas ali o que era? Era o Espírito Santo tentando transmitir a mensagem para mim através do meu próprio espírito, consciência. Dizendo, não vá, você vai ser assaltado. Fui assaltado, mas Deus guardou, teve misericórdia, foi a mão armada. Deus teve misericórdia, que o ladrão levou, ele teve que devolver. Ainda foram, imagina o que aconteceu, né? E o camarada que me roubou ainda foi à igreja lá para pedir perdão. Acredita? Ele ainda serviu para isso, né? Eu não sei se foi bom ou foi ruim eu ter sido assaltado ou não. Mas o que aconteceu? O camarada que me assaltou estava junto lá com a quadrilha lá. E eu conheci a família do camarada lá da quadrilha. E através dessa família chegou a todo mundo. Lá vai os caras pedir perdão. Devolveram tudo. Esse violãozinho aqui, ó, que o Helena usou aí, foi um dos que ele levaram. Aí tá aqui, ó. Pra glória de Deus, né? Então assim, mas o que é que o Espírito Santo faz? Ele avisa. Ele testemunha. Uma vez, irmãos, eu estava com um bombonzinho na boca, era 11 horas e 55 minutos da noite.
Aí eu tinha tomado a decisão que a partir da meia-noite eu ia jejuar, né? Aí eu me esqueci. O bombom na boca, e esse bombom ia durar mais de meia-noite, né? Chupando o bombom lá. Aí de repente a consciência começou a doer, e aquele bombom ali, e a consciência doendo porque eu estava com um bombom na boca, eu não entendia. Aí eu, meu Deus, minha consciência doendo porque eu estou com um bombom na boca, eu cuspi assim um bombom no lixo, né? O que é isso? Aí foi que eu me lembrei, o jejum. Eu tinha falado que ia fazer para Deus, que era a partir das 0 horas. Tá entendendo? As coisas mais simples. Ele nos orienta, mas especialmente ele vai orientar como? Através da palavra. Tudo que ele orienta é de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Essas questões particulares, né, que eu estou falando, de avisar de um assalto, até de um bombom e tal, do jejum, né, no caso, ele faz também, mas é algo particular, que ele faz comigo e com você. Não precisa ninguém saber, a gente conta só para servir aqui de exemplo, tá certo? Mas dentro de você existe uma pessoa, a pessoa bendita do Espírito Santo, que revela o futuro, sabe as ciladas do diabo e vai te avisar para você orar, interceder, deixar de ir, e se você for, ele pode ter misericórdia e humilhar o diabo, né, que quis apontar para você, como ele fez no caso quando ele foi assaltado, que não foram todos, mas um deles foi lá na igreja pedir perdão. E foi imediato, viu? Isso foi questão de uma semana, no outro dia já acharam tudo, pegaram os camaradas, tá certo? No outro dia não, foi na mesma noite. E no domingo seguinte, né? Ao ocorrido, o cara tava lá na igreja, pedindo perdão. E é isso aí, mano. Vai de novo, né? Vai de novo. Ser humilhado. Mas Deus é bom, amém? Deus é bom. Vamos lá. Então, o Espírito Santo, ele faz isso. E o maior testemunho do Espírito em nós, irmãos, é que a gente é filho de Deus. Meu amigo, não tem nada melhor não. Você saber que você tem um pai, né? Pai do céu que cuida de você. Certo? Peça iluminação ao Espírito Santo, ele vai te iluminar. Outra coisa, o que o fogo faz, irmãos? O fogo derrete. Derrete o quê? Olha aí na apostila, ó. O Espírito Santo derrete o coração dos homens. Derrete o coração dos homens. Por mais endurecidos que sejam. Jesus disse, mas o Espírito da verdade, este quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16, versículo 8. Observe que imediatamente após o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, os mesmos judeus que crucificaram a Jesus e perseguiram os apóstolos, ao ouvirem a pregação de Pedro, disseram, o que faremos, irmãos, para sermos salvos? Atos 2,37. Isto é o poder do Espírito Santo. Certo? O fogo derrete o que? Os corações, os pecadores, diante do Senhor. Nosso coração se derreteu ao ouvir o Evangelho da graça de Deus. E essa foi uma obra de quem? Do Espírito Santo. Amém? Essa foi uma obra do Espírito Santo. Então não adianta eu querer converter a minha esposa, meu marido, meu pai, os meus filhos, não. Eu só posso pregar. Quem é que vai converter? Quem é que vai derreter os corações? É Jesus. Amém? Nesse momento tem aqui um cidadão do Afeganistão aqui assistindo a mensagem, acredita? Glória a Deus. Está aqui mandando aqui uns corações aqui. Morrer por lá, Paquitiaval, o nome dele. A glória a Deus. Esse é fruto dos evangelismos pelo Facebook. Isso é a glória a Deus por isso. Então, ó, Deus, o Espírito Santo, derrete o coração, meu irmão, de um afegão que é extremamente muçulmano, radical islâmico, que é o que está acontecendo lá. O país está dominado, né, pelos radicais islâmicos. Mas o poder do Espírito Santo, do Evangelho, tem o poder de quê? De derreter, irmão, os corações mais duros. Vocês lembram dos que mataram Jesus, que estavam perseguindo a igreja, como Saulo de Tarso? Jesus prostrou diante dele. E quando eles ouviram a mensagem de Pedro, certo? Eles disseram assim, a Bíblia diz que o coração deles se compungiram, né? Se arrependeram ali, disseram, e agora o que a gente faz, irmão? Eles tomaram consciência, nós matamos o Salvador, e agora? Aí eles falaram, e aí Pedro orientou,
que eles deveriam se arrepender dos pecados e se batizar, e assim fizeram, certo? Lembram lá dos samaritanos, quando Jesus estava passando com Pedro e Tiago, os discípulos, eles não receberam a Jesus, e até Tiago e Pedro falaram assim: quer que a gente ore para descer fogo do céu e queime todos esses samaritanos aí malditos, né? Os judeus não se davam com os samaritanos. Irmão, lembra dessa passagem? Aí depois lá em Atos capítulo 7, capítulo 8, quem é que aparece lá em Samaria? O evangelista Filipe. E aí, meu irmão, o avivamento é grande em Samaria. Expulsão de demônios, cura de enfermos, salvação de pecadores. Os apóstolos vão lá ver. Aí eles reconhecem, rapaz, Samaria se converteu ao Senhor. Primeiramente não aceitaram, com o próprio Jesus lá, né? Mas depois aceitaram. Quem foi que quebrou esses corações? Que derreteu esses corações? O Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que derrete o coração do pecador. Saulo de Tarso, como um animal descontrolado, perseguindo e matando cristãos, os cristãos prendendo, de repente tem uma visão, e o perseguidor agora cai diante do Senhor, cego. Ele que foi atrás dos discípulos para levar amarrado, agora alguém tem que pegar na mãozinha dele para levar para algum lugar, e lá ele se arrepende, reconhece Jesus, e logo começa a pregar. E logo começa a pregar a respeito de Jesus. Quem foi que quebrou o coração do monstro Saulo de Tarso? Foi Jesus. Então entenda, não tem caso perdido para Deus, não tem. Continua orando, intercedendo. Mas sabe de uma coisa, não é você que faz, é o Espírito Santo. Amém? Confia nele, Senhor, nem que seja no leito de morte, mas salve. Nem que seja na hora da morte, mas a alegria é o quê? A salvação do pecador. Bom é vir antes, né? Como a gente vê. Mas se ele quer ir na peia, então que seja lá. O importante é a salvação. Amém, irmãos? Então isso é o poder do fogo, do Espírito de Deus. Segundo, vamos tratar agora do Espírito Santo na figura de uma pombinha. Da ave, né? De uma pomba, da ave que a gente conhece. Ponto 2 na apostila, diz assim, ó. É o único animal usado como símbolo do Espírito Santo nas escrituras canônicas. No Evangelho de Mateus encontramos o seguinte episódio: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus 3,16. Além de termos uma aparição inegável da Trindade, neste texto encontramos o Espírito tomando uma forma corpórea. Certo? O único animal usado na Bíblia como símbolo do Espírito Santo vai ser a pombinha. Ele assume, né, o corpo de uma pomba. Certo? Ele se assume, né, corporeamente uma pombinha. Como está lá em Mateus capítulo 3, versículo 16. Amém? Vamos lá. A pomba é um animal limpo. Certo? Uma das características das pombinhas, não essas daqui. Porque daqui, meu irmão, o negócio está tão já bagunçado que elas comem, vai para o lixo, né? Porque está na cidade grande. Certo? Mas quando elas estão no seu habitat natural, elas não costumam comer lixo, carniça, não. Come porque está com fome, não vai morrer de fome, né? Na cidade. Mas no seu habitat natural, elas costumam comer o quê? Só os cereais, tá certo? Insetos. E no Antigo Testamento, a pomba ela é um animal limpo. Acompanhe comigo na apostila. Eu queria pedir aqui um break de valor aqui, ó, que tivesse misericórdia de mim. Perdi 2 quilos aqui só na água. Isso, ó. Amém? Diz assim, ó. Cerimonialmente, a pomba é um animal limpo segundo a lei de Moisés. Olha a apostila aí, ó. Se a sua oferta for de holocausto de aves, traga uma oferta de 2 rolinhas ou pombinhos. Levítico 1,14. A pomba é um animal que não contém fel. Presta atenção, a pombinha não tem um fel, aquele órgão que é amargo, altamente amargo. Pois o Espírito Santo não tem nada de amargura para dar a ninguém. Este animal ainda era parte da oferta dos pobres. Mas
suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Está lá em Levítico 12:8. Isto para representar sua simplicidade, e que o Espírito Santo é para todos, sem discriminações financeiras. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Preste atenção à simbologia. A pombinha, no Antigo Testamento, era um animal limpo. Quando a pessoa não tinha dinheiro para comprar um cordeiro, um cabrito, comprava o quê? 2 rolinhas ou o pombinho, que era mais barato. Aí qual é a simbologia aqui, irmãos? É que seja pobre, seja rico, seja homem, seja mulher, indiscriminadamente, certo? Não existe discriminação. Todos podem receber o Espírito Santo. Todos. Samaritanos, judeus, o brasileiro, o americano, o afegão, lá do Afeganistão, né, obviamente, né, que está lá no Afeganistão, todos podem receber o Espírito Santo. Ele age em todos. Quem faz a discriminação é o homem. E quando chega um rico, um político, uma autoridade humana, né, na igreja, e pronto. Pega um homem, bota ali e tal, e aquele negócio todo. O Espírito de Deus não é assim. Certo? O Espírito Santo ele não é assim. Ele habita com quem? Com um contrito de coração. E ele pega o pobrezinho lá do monturo, do lixo, das fezes, lá tira e torna ele um príncipe de Deus. Certo? Então, o Espírito Santo, como uma pomba, ele é para todos. Ele é a oferta do pobre e a oferta do rico. E glória a Deus por isso. Que Deus é simples. Um homem que gosta de grandiosidades, né? Obras faraônicas. Mas Deus gosta do coração do homem, seja ele pobre ou seja ele rico. Amém, irmãos? Vamos continuar. Ele continua assim, ó. Falei que a pomba é um animal limpo. A pomba nos fala de final de juízo, do tempo a pomba nos fala de um fim ou do final de um julgamento, de um juízo. Está isso aonde? Ó, escutem aí. Quando Noé procurou saber sobre o final do juízo divino no dilúvio, ele liberou uma pombinha. Lembra? Noé estava na arca para saber se as águas já haviam baixado. Ele solta um corvo. Por que ele soltou um corvo primeiro, né? Por causa dos cadáveres que estavam boiando lá. E o corvo é um animal imundo, come carniça. E se o corvo fosse embora e voltasse sujo de carniça, ou nem voltasse mais, né, porque lá tinha alimento, ele saberia o quê? Que continuavam ainda as águas, né, na superfície da terra, não tinha locais ainda baixos, certo? Mas depois ele solta um pombinho. Aí o pombinho, em vez de trazer carniça, sujo de carniça, ele traz o quê? Um raminho de oliveira, né, no bico, certo? Isso significou o que para Noé? Que as águas estavam começando a baixar. Porque se tinha um ramozinho, estava começando a mostrar a ponta das águas, pelo menos. É isso? Então foi o que ele entendeu. Aí diz assim, ó. Ele esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 10 e 11. A igreja está livre do juízo deste mundo. Por causa disto, o Espírito Santo está sobre ela. A folha nova de oliveira é a boa nova do Evangelho, que nos foi trazida por ele. Que o pastor Alisson fez uma alegoria, certo? Então preste atenção, ó. Olha a simbologia aqui, a alegoria que foi feita. O Espírito Santo habita em você, você está livre do juízo divino. Essa é a simbologia aqui. Quem nele crê, quem crê em Jesus, não é condenado. Quem não crê, já está condenado. O mundo já está condenado. O final eterno dos ímpios já está declarado. Inferno,
o final eterno dos demônios, do diabo, já está também declarado aí, revelado. Fogo do inferno, certo? Lago de fogo e enxofre. Mas o final daqueles que possuem a ação do Espírito Santo nas suas vidas é o que? A glória, a salvação, não é mais julgamento. Deixa eu ler um texto aqui que é muito bonito aqui, vamos ler juntos. Abre lá em 1 Pedro, só para os irmãos tomarem consciência do que eu estou querendo aqui dizer. 1 Pedro capítulo 1. Versículo 1 diz assim, ó, 1 Pedro 1, a partir do versículo 1. Lá perto de Apocalipse. Se quiser fazer uma pergunta, esteja pela rede social ou presencialmente, fique à vontade. Diz assim, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Preste atenção, versículo 2, ó. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicadas. Amém? Irmãos, ele está dizendo aqui, ó, chamando aqui os crentes de eleitos, santificados no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, a santificação que vem também pelo sangue de Cristo, né? Os que foram perdoados. Aí eu pergunto, os irmãos já foram perdoados dos pecados, sim ou não? O Espírito Santo está agindo em você, santificando, levando ao arrependimento, sim ou não? Fala bem forte para Deus ouvir, tá certo? Sim, né? E os irmãos têm obedecido a Deus, sim ou não? Sim. Amém. Na medida, né? Ainda que tenha aquelas falhas, mas tem obedecido. Pelo menos eu acredito, né? Eu falo também por mim. Então, se isso está acontecendo, irmãos, é porque você é um eleito de Deus. Olha aí, ó, eleito segundo a presença de Deus Pai. O Espírito Santo ele só age na vida daqueles que são o quê? Eleitos. E você sabe o que é ser eleito antes da fundação do mundo? É você ser escolhido para ir morar na glória. Antes da fundação do mundo, ó. Certo? É por isso que Jesus falou, o seu nome já está o quê? Escrito no livro da vida. E quando é que foi escrito? Antes de você nascer, antes de você existir, Deus já escreveu. Por quê? Porque Ele sabia que você iria se arrepender, que você seria um servo de Deus, já sabia. E quando eu caio, quando eu peco, Ele apaga o nome, né? Então Ele já ia viver apagando e escrevendo o meu nome lá. É claro que Ele não apaga, porque o nosso nome escrito lá já é o decreto final, irmão. Amém? Já é o final. Então você é um eleito de Deus. Nossa, isso aqui não é pouca coisa não. Cristo é chamado de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque no plano de Deus já havia o decreto que Ele haveria de morrer por nós. E o nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Por quê? Por causa da presciência de Deus. Então não é pouca coisa. Nós somos eleitos de Deus. Então vamos agir como eleitos. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Isso é um forte indício que você vai para o céu. Vamos continuar, ó. Vamos aqui para a apostila. A parte B, o Espírito Santo na figura do óleo de azeite. A figura do óleo do azeite nas Escrituras é algo que encontramos em vários lugares. Óleo e azeite no serviço divino. Vamos lá. Quando Arão e seus filhos foram separados para o serviço sacerdotal, eles foram ungidos com óleo. Toma Arão e a seus filhos e as vestes sacerdotais, e o óleo da unção, está lá em Levítico 8:1. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungindo consagrou, Levítico 8:12. Pois para o trabalho do Senhor é indispensável o óleo da unção e do Espírito Santo. Então preste atenção.
Foi colocada aqui a figura de Arão, seus filhos, que tinham suas vestes consagradas com óleo da unção. E a própria vida deles, né? Era derramado óleo, simbolizando que ali o Espírito Santo, certo? E hoje nós aqui, a gente também crê que para fazer a obra de Deus você tem que estar ungido. E não é ungido com óleo, é ungido pelo Espírito Santo. Por que na nossa igreja, quando existe a consagração de obreiros, a gente não derrama óleo na cabeça? Porque isso aqui era uma prática do Antigo Testamento. Como é no Novo Testamento? É a imposição de mãos. Porque o poder de Deus está nos servos de Deus. Certo? Os pastores, presbíteros têm em si poder e autoridade para ungir e consagrar as pessoas. E isso acontece como? Na Bíblia, imposição de mãos. Você não vai ver no Novo Testamento uma consagração de obreiros, Paulo, os apóstolos, derramando óleo na cabeça dos obreiros. Isso era algo do Antigo. Hoje é colocado ali na frente a própria igreja e os servos de Deus impõem as mãos e separam para o ministério. É desse jeito. Você pode ver isso em Atos 13. Ó. Vai lá em Atos 13. Deixa eu ver aqui se é Atos 13 mesmo. Pronto, Atos 13, versículo 1, a partir do 1. Olha aí os fraquinhos que estão aí, ó. Atos 13, 1, 2 e 3, diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres. Só os fracos, né? Só os profetas e mestres. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor. Essa palavra aqui, servindo, está falando de culto, tá certo? Cultuando eles ao Senhor e jejuando, disse quem? Ó, o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo fala para eles: apartem de vocês, separem, né, Barnabé e Saulo para uma obra que eu já estou chamando eles. Aí no 3, ó. Como foi que foi essa consagração, essa separação? Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Aí eles vão ser missionários agora. Cadê? Derramaram óleo na cabeça deles, sim ou não? Está falando não é? Mas fizeram o quê? Ó, a imposição de mãos. Então é assim que se consagra obreiros hoje. Pode falar. Pronto, várias igrejas que fazem isso. Assim, não é errado, não é bíblico falando do Novo Testamento. É porque eles pegam Davi, que foi ungido, né? Pegam Arão, que foi ungido, com um óleo que era símbolo do Espírito Santo, e usam. E aí a gente sabe também que existe todo um comércio por trás disso. Você chegar em certas lojas ali no centro, vendem óleo, é caríssimo. Então há todo um comércio também para vender o óleozinho. Porém, não é bíblico. Falando de Novo Testamento, não existe isso daí. A consagração é pela imposição de mãos. Mas aí eu vou para uma igreja, por exemplo, pastor Alisson, né, vai consagrar alguém numa igreja. Essa igreja costuma usar óleo, eu não vou? Pode usar, porque com o óleo você também vai impor as mãos, né? Porém, tendo essa consciência, não é pecado, mas é desnecessário. E dependendo aí do que queiram fazer, né, vender lá o óleozinho para arrecadar dinheiro, aí sim pode se tornar um pecado, tá certo? Que é o pecado da ganância de enganar o povo, né? E outra coisa, não é todo mundo que pode usar o óleo para ungir os enfermos, não. No Novo Testamento isso é obra dos presbíteros, você lê. Certo? Eu fui ensinado por aí que todo crente podia pegar o óleo e sair por aí orando, curando os enfermos. E eu fazia isso mesmo. E o bom era que muita gente era curada. Mas eu era ignorante. Você ou com óleo, meu irmão, você pode orar e a pessoa pode ser curada. Se não tiver fé, você pode dar um banho de óleo nela, ela não vai ser curada. Mas se tiver fé, é só orar. Certo? Mas quem unge os enfermos com óleo, que Tiago vai falar lá, o que Tiago diz? Ó, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele ungindo com óleo, né? Em nome do Senhor. Aí, se nesse caso aí da unção por enfermos, é usado óleo.
Mas para consagração e separação de obreiros, não. Amém? Pode perguntar. Essa frase aqui, jejuando, o que significa esse jejum? Era abstinência de alimento mesmo. Eles estavam num momento de culto a Deus. E nesse momento ali, eles não comeram. Passaram um período ali sem alimentação. Pode dizer. Era preparação, né? Isso. O jejum, irmãos, é algo bíblico, é ou não é? Jesus não nos ensinou a jejuar. Aqui os discípulos jejuavam. Paulo vai dizer que jejuavam muitas vezes. Jesus falou, ó, quando você for jejuar, unja teu rosto, né, com óleo. Jesus está falando isso daí para quê? Não é que eu vou passar óleo no meu rosto. Ele está falando, se fosse para nós hoje, ele diria assim, ó, toma banho, penteia os cabelos, para você não parecer aos outros que jejuam. Porque quem gostava de aparecer eram os fariseus. Jejuava e ficava com cara de fome, literalmente. Para a pessoa olhar, ixi, o irmão está ali, morre ou não morre, está jejuando, morrendo de fome. Eram os fariseus que faziam isso. Aí Jesus está dizendo, ó, não seja como os fariseus. Não precisa, exatamente, é cara de fome mesmo. Né? Não precisa ninguém saber. Não dá para esconder das pessoas de casa, muitas vezes. Mas lá fora, você está dizendo, eita irmão, hoje eu estou jejuando, hoje eu estou no mistério. Não, sem ninguém saber, tu e Deus. Não sei que mistério não sei que mistério é esse, né? Glória a Deus, mas aqui é o jejum de alimento mesmo, viu? Não é jejum de televisão. Ah, vamos jejuar de televisão, não tem isso na Bíblia não, tá certo? Televisão você tem que deixar de assistir ao que não presta. E também, se está perdendo muito tempo com aquilo que presta, também está errado, está pecando, né? Em vez de estar lendo a Bíblia, se consagrando, está assistindo séries e mais séries e mais séries, sabe tudo da série, mas não sabe nada da Bíblia, aí está errado. Certo? Aí está errado. Então o jejum aqui era de alimento mesmo, era um culto a Deus, servindo ao Senhor, pode trocar aí por cultuando a Deus em jejum, consagração, como a gente faz, né? Quando há consagração de obreiros, naquele domingo, não é? Tem um jejum, um momento de oração, de jejum, para você se preparar a sua alma para aquele momento especial ali. Tanto para quem vai ser separado, como para a própria igreja que está ganhando ali um servo de Deus. Certo? Então isso é tanto vale para quem vai com as mãos, mas para aqueles que também vão receber. Com certeza. Com certeza. E note que aqui eram todos profetas e mestres. Repare que para a separação de obreiros, irmãos, não é a igreja que separa, não. Quando eu falo a igreja, eu estou falando dos irmãos leigos, que não conhecem muita coisa da Bíblia. Porque tem muita pessoa separada e consagrada aí que não é nem chamado por Deus, é chamado pelos homens. Porque foi uma criança espiritual que separou ela. O cara é pastor, às vezes se consagrou a si mesmo, né? E está consagrando os outros. Certo? Mas repara. Oi? Isso não acontece hoje em dia. Ora, não. Só o que acontece hoje. Mas repare aí que eram profetas e mestres. Não era o diácono, não era um irmão comum da igreja, eram profetas e mestres na palavra, que conheciam a doutrina. Todo profeta é também um mestre conhecido da palavra, porque a profecia ela vem de acordo com a escritura, certo? Então, homens maduros que testaram os obreiros, que no caso Saulo, né, e Barnabé, e ouviram a voz do Espírito, fizeram a separação. E o correto seria assim: só separar se for uma direção do Espírito de Deus. Mas hoje em dia, meu amigo, você chega numa igreja, tem jovens de 18 anos, que já é diácono, pastor, de 20 anos, sabe nem a Bíblia direito ainda e já está ali todo. Aí você chega e ainda é assim, ó. Queixinha assim pra cima, assim, ó. Arrogante. Só porque recebeu uma consagração de um presbitério ou pastorado, né? E às vezes nem é. É só consagrar pelo homem. Aí vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Amém? Na apostila, falando aqui da consagração de Arão, aí continua dizendo assim, ó. O azeite, depois de Levítico 8:12, pois para o trabalho do Senhor é indispensável o óleo da unção do Espírito Santo. O azeite ainda era utilizado da seguinte forma por Arão e seus filhos:
do restante do azeite que está na mão. O sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. Levítico 14:17. O azeite na ponta da orelha nos fala de uma audição ungida para ouvir a voz do Senhor. O azeite no polegar da mão direita nos fala do serviço cristão ungido. E o azeite no polegar do pé direito de um caminho na direção do Espírito Santo. No livro do profeta Zacarias, quando Zorobabel estava encarregado de construir o templo, frente a tantos desafios, o Senhor lhe deu uma visão. Me perguntou: o que vês? E eu respondi: olhe, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Está lá em Zacarias 4:28. A resposta para a vida de Zorobabel foi clara: não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. O trabalho espiritual só pode ser realizado desta forma. Amém? Aí ele fala aqui da consagração lá, do sacerdote ungir a orelhinha, o dedão aqui, né, da mão direita e do dedão do pé esquerdo. Aí a simbologia, né? Ouvidos ungidos para ouvir a voz de Deus, né? O servo de Deus separado tem que ouvir a voz do Senhor, como Isaías, né? O dedo ungido com as mãos, a gente faz a obra, as mãos representam a obra do Senhor, certo? Então tem que ser uma obra no Espírito, no poder do Espírito Santo. E o pé ungido, no dedão, é o caminhar em santificação, certo? É uma alegoria que foi feita aqui, amém? Zorobabel ia levantar lá o templo do Senhor, estava preocupado, muitos inimigos, tem a visão do candelabro, inclusive o símbolo aqui da nossa igreja, né? Ali por trás das cortinas ali tem um candelabro, que é aquele que a gente coloca as velas, né? Pronto, ali, ó, a Santa Ceia, ali é o candelabro. Ali era colocado pavis com azeite e tocava fogo, certo? Aí o azeite, né, o candelabro, o azeite representava o que para Zorobabel? Ele estava preocupado. Aí Deus falou para ele: ó, não é por força humana, não é por violência de homens, mas é pelo Espírito Santo, diz o Senhor. Ou seja, Zorobabel, faz a obra, não é com a tua força, não tenha medo, quem vai fazer sou eu. Amém, irmãos? E é desse jeito. A obra de Deus não é feita na marra, na peia, bora, né? Não. É pelo Espírito. O Espírito Santo é que vai agir para fazer a vontade de Deus acontecer. Vamos continuar aqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo aqui a gente já tem. Glória a Deus. Já está com 1 hora de escola dominical. O Espírito Santo, o óleo, né? Vamos acabar só essa questão do óleo, tá bom? Ainda falta muita coisa, né? Próximo domingo eu dou continuidade. Então olha aqui, ó. O óleo também é símbolo de alegria. O óleo da alegria. Vamos lá. E a pôr os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto. Está lá em Isaías 61, versículo 3. A alegria na vida do cristão independe das circunstâncias. Filipenses, e essa citação está errada, tem Filipenses 8 não, viu? E é o resultado da presença do Espírito Santo. Então, uma das coisas que o Espírito Santo vai produzir no crente é a alegria. Lembra dos frutos do Espírito, que são 9? Dentre eles lá está a alegria. E é a alegria, irmãos, independente de circunstâncias. Você pode passar a maior luta da sua vida, e naquele momento ali você pode ser a pessoa mais alegre do mundo, pelo poder do Espírito Santo, certo?
Essa alegria, ela é algo assim sobrenatural. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta mais alegre de Paulo. E é no momento que Paulo está mais atribulado, que é quando ele está preso. Certo? E o crente preso, o apóstolo preso e falando de alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, se alegrem. Qual é a carta mais feliz do apóstolo Paulo? Filipenses. Falado num tempo de prisão. Não é impressionante não um negócio desse? Muitas vezes, né? A gente está passando por uma lutazinha, está triste, né? Abatido, rapaz. Quando existe dentro de nós o Espírito Santo, para nos alegrar. Certo? Isso é um fruto do Espírito. E como diz o texto lá de Isaías, ele transforma luto em alegria. Só quem pode fazer isso é Deus. Irmão. Só quem pode fazer isso é Deus. Eu até já contei para os meninos o testemunho que eu estava com a minha mãe enferma e minha avó tinha acabado de falecer. Aí eu passo, imagina, minha mãe teve que andar um tempo de cadeira de rodas, eu passando na cadeira de rodas com a minha mãe, e minha avó no caixão aqui de lado, meu amigo, uma luta grande, viu? Aí nesse dia eu fiquei abatido, eu era novo convertido. Aí eu lembro que eu saí lá de casa, peguei uma bicicletinha ré, meu amigo, saí lá de casa e fui para casa dos meus irmãos. Fui até o presbítero Marcos Benício, não era nem presbítero na época, faz muito tempo. Irmão Assis, lembra do irmão Assis, né? Esses crentes estavam tudo lá reunidos na casa do irmão Raulinho lá, orando, buscando a Deus. Lá eu entrando lá pra dentro, abatido, rapaz. Só Deus sabia como é que eu estava, né? Não conseguia nem falar direito. Aí quando eu cheguei, os irmãos viram logo. Eita, o irmão Fabiano não está bem não. Vamos orar, vamos. Aí começaram a orar. Aí você sabe o que é uma pessoa de luto sair de lá, louvando, pulando e glorificando a Deus de alegria. Foi naquele dia, naquela noite, né? O irmão olhou para mim, colocou a mão na minha barriga, o irmão Assis, até engraçado, o irmão Assis orando. Fez assim, ó, deu a sopa e orou. Aí dentro de mim, irmãos, foi como uma panela borbulhando, começou a borbulhar um fogo. E vinha aqui para o meu espírito e se inundou da alegria do Senhor. E aí a alegria do Senhor é a nossa força. Aí lá eu voltar para casa morto de feliz e alegre, fortalecido para enfrentar lá aquela situação, né? Enfrentei e passou, a tribulação passou. Amém? Então essa alegria é uma alegria sobrenatural. Não acho que é natural, porque você ganhou um dinheirinho lá no jogo do bicho, que, vixe, consegui minha casa própria, estou feliz. Não. Perdeu o dinheiro do jogo do bicho, a casa própria, teve que vender, e ainda assim você pode estar ali alegre no Senhor, apesar da tribulação. Amém? Então confie em Deus, confie em Deus. Vamos continuar aqui. O óleo como medicamento. O Espírito Santo como um óleo é um medicamento. Olha aqui, ó. Na parábola do bom samaritano está escrito: mas certo samaritano que seguia o seu caminho, passando perto e vendo, né, está errado aqui, compadeceu-se dele. E chegando-se, lhe passou os ferimentos e aplicou-lhes óleo e vinho. É Lucas, só tem um C aí, né? LC. É Lucas, capítulo 10, do 38 e 39. Deus, em sua bondade, tem um medicamento para as nossas feridas, sejam elas emocionais ou espirituais, que é a maravilhosa presença do Espírito Santo. Esqueci de colocar aqui físicas também, né? Você lembra da parábola do bom samaritano, lembram? Bom samaritano, irmãos, passou, viu o camarada lá, deitado, doente. Isso é uma parábola, né? Já tinha passado sacerdote, não fez nada. Já tinha passado um levita, também não fez nada. Os obreiros da casa de Deus, né? Provavelmente vindo do culto. Aí chega o samaritano e vê e toma uma atitude de cuidar daquela pessoa. E aquele samaritano é uma representação de Jesus. O homem caído lá é uma representação do pecador perdido, certo? E ele chegou e aplicou o azeite e o vinho. Por que o vinho? Porque como ele tinha sido espancado, estava quase morto, provavelmente, com certeza, provavelmente não, com certeza, estava sentindo muitas dores. E o vinho, né, para embriagar, embebedar, era para que ele viesse a adormecer ali. Bêbado, a gente sabe que bêbado não sente dor, né? Incrível, né? O cara cai, meu irmão,
se esborracha todinho, mas vai pra cá todo ensanguentado, bonzinho, bonzinho. Aí quando vem um outro dia, né, que ele se levanta lá, ai, aquele ai, aquela dor, consequência de quê? Da queda. Mas na hora mesmo não sente, por causa do efeito álcool. Amém? Então o vinho era para embriagar, para a pessoa não sentir dor. E o azeite era para amolecer as feridas. Aquele homem foi jogado na terra, as vestes dele provavelmente já tinham grudado, né, nas feridas. E quando isso acontece, um dia você for trocar o curativo de alguém, você não tem que puxar de uma vez não, tá certo? Senão vem com tudo, né? E acaba de rasgar, de abrir novamente ali o ferimento. O que você faz? Você tem que amolecer aquilo ali. E lá naquele tempo era amolecido com azeite. Jogava o óleozinho para amolecer, tirava aquela atadura velha, lavava o ferimento, botava um óleozinho de novo, que servia não só para amolecer, mas era como um remédio para ajudar a cicatrizar, e passava outra atadura e cuidava ali daquele enfermo. Antigamente era assim e hoje ainda é assim. Só que às vezes o pessoal amolece com soro, né, ou com água mesmo, e às vezes com algum produto, algum tipo de óleo, certo? Então, o azeite desse caso aqui, irmãos, símbolo de quê? De cura. O Espírito Santo, ele nos cura. Amém? Cura a nossa alma, nossas emoções, pensamentos e também o nosso corpo. O Espírito Santo, ele age no corpo do crente, no corpo do homem. Vamos continuar. O azeite, símbolo, é o último, viu, de hoje. O azeite, símbolo da esperança. Aí não, terminou, desculpa. Aqui já é o azeite como símbolo da esperança. Não está certo, é o azeite, desculpa, vamos lá. Diz assim, ó, na parábola das 10 virgens, a lâmpada era símbolo da esperança da chegada do noivo. A lâmpada era alimentada com azeite. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mateus 25:8. A igreja que está viva, aguardando a chegada do noivo, é a que tem azeite de reserva, símbolo do Espírito Santo, em suas vasilhas. Esta está pronta. Amém? Falando aqui da parábola das 10 virgens. E o crente que está pronto, irmãos, para a vinda do Senhor, é o crente que está cheio do Espírito Santo, que tem a sua lâmpadazinha cheia de azeite. Que pode ser uma lâmpadazinha igual aquela lâmpada do Aladim, todo mundo sabe, né? Não é que essa daqui não. Aquela do Aladim colocava azeite dentro e o paviozinho, né? Para iluminar. Ou provavelmente aqui a lâmpada que ele está falando aqui é uma tocha, certo? Você embebedava ela de azeite, tinha uma espécie de pavio, um pano, enrolava lá numa madeira, colocava fogo, ficava queimando lá. Então possivelmente aqui, nesse caso aqui, é uma tocha mesmo. Não é aquela lâmpada antiga, tipo a do Aladim, não. Do interior, né, que muitas vezes, que ainda hoje, né, no caso, é usado. Tem alguns interiores que o pessoal não tem eletricidade, aí tem a lâmpadazinha lá, que é estilo antiga, porém ali é no querosene, né? Não é no azeite. Amém? A igreja que tem essa luz, essa chama, gerada pelo Espírito de Deus nela, está cheia do azeite do Espírito Santo, aquele crente ali é o que está pronto para a vinda de Jesus. Isso aí mostra, irmãos, que o crente está o quê? Está esperando. Quem está se santificando, quem está ali buscando a Deus, se enchendo do Espírito, preocupado, se Jesus voltar hoje, é o crente que está o quê? Na esperança da vinda de Cristo. E muitas vezes a gente está passando os dias e nem se lembra, né? Que ele prometeu voltar. E aí ou a gente pode ir pela morte, ou então realmente ele pode voltar. É o mundo, né? Já está sendo preparado para a vinda do Filho de Deus. Não entenda que o mundo preparado não é o mundo se santificando, não. É o mundo indo de mal a pior mesmo. Quem vai se santificar é a igreja. Então os cenários, tudo que está acontecendo no mundo, se você está ligado, é uma preparação. Para quê? Para a vinda de Jesus. Amém? É uma preparação. E a igreja que tem essa esperança, o crente que tem essa esperança, está o quê? Cheio do azeite. Então busca, irmão.
Busca em nome de Jesus. E por hoje é só.